Shalom, povo de Deus! Olá, meus queridos, amados irmãos. Que bom estarmos aqui para mais um tempo em louvor, em glorificação, um tempo de súplicas ao nosso Deus. Eu estou feliz em estar aqui, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, da gente estar aqui para partilhar a Escritura Sagrada. Isso sempre enche o nosso coração, sempre é motivo de alegria para a minha vida. Eu louvo muito a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar a Escritura. É mais um momento de pastoreio. Hoje a gente vai seguir aqui no capítulo 8 de Josué. Estamos trabalhando esse livro que é tão precioso aqui, capítulo 8 de Josué, uma bênção. Deus quer falar ao teu coração. A gente vai orar então e depois nós vamos cantar louvores ao nosso Deus. Deus amado, eu suplico a tua bênção sobre esse tempo aqui, esse momento de pastoreio. Que a tua graça esteja sobre nós, nos use para que o nome do Senhor seja glorificado. De antemão eu peço a bênção para as pessoas que estão assistindo esse momento, para as pessoas que o assistirão depois, que todos nós sejamos impactados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar alguns cânticos de louvor ao nosso Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor
Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Ok, que bênção, né? Aos retos fica bem o cântico de louvor, diz a palavra. Adorar ao Senhor é o nosso chamado. Mas agora nós queremos compartilhar com você o texto aqui da palavra de Deus. Antes, porém, eu quero pedir a você que, se você tiver algum pedido de oração, coloque aí no nosso chat, depois a gente ora. Sempre a gente ora pelos pedidos que são colocados aqui. A oração é um meio gracioso que Deus nos deu para nós nos comunicarmos com Ele. E o Senhor sempre nos ouve. Então, coloque aí o seu pedido e vamos orar juntos. Então, Josué, capítulo 8, é um desdobramento do capítulo 7. Entendamos que no capítulo 7, uma pessoa ou um homem chamado Acã, ele rouba algumas coisas, ele se apropria de algumas coisas e por causa disso o povo de Deus cai perante os inimigos, porque havia pecado aí no arraial. O povo de Deus estava contaminado. O povo acabou fracassando. É interessante, queridos, que por causa de uma pessoa, um grupo ou uma quantidade enorme de pessoas acabou sendo, sofrendo por causa daquela pessoa. Vejam com o poder do pecado como ele é. Uma pessoa comete uma falha, mas às vezes há implicações para as pessoas que estão ali naquele grupo, acabam sofrendo. O pecado ele tem esse reverberamento,
essa forma de ampliação e de acometer aí pessoas que de repente não tinham nada a ver. Tipo assim, um marido cometeu adultério, a mulher cometeu adultério, a família toda acaba sofrendo com aquela situação. Filhos são traumatizados, esposas acabam sendo acometidas, as finanças, tudo, a família acaba sofrendo demasiadamente. O pecado, ele tem esse poder de ampliação. Mas quando Acã confessou o pecado, que houve justiça ali, segundo a palavra do Senhor, é como se a ira de Deus contra o pecado houvesse sido aplacada. O capítulo 7, ele encerra dizendo o seguinte: levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Esse é o versículo que encerra o capítulo 7, um momento de que houve uma justiça, segundo uma determinação, uma ordem do próprio Deus, ali para que houvesse aquela sentença sobre Acã e a sua casa, e assim o pecado foi extirpado. Talvez nós, assim, avaliando pela nossa forma de ver, achássemos que aquilo ali foi muito profundo, foi muito, diria assim, muito pesado, mas não foi. É que Deus, ele trata com veemência, com ira o pecado. Deus quis mostrar ali o seu juízo contra o pecado. Quando a gente chega no capítulo 8, a gente percebe agora que a vitória de Deus alcança o povo. Deus está ali, depois do perdão do pecado, depois do aplacamento da ira de Deus, agora o povo volta outra vez contra a cidade de Ai. É uma guerra que está sendo travada. E agora Deus vai conceder a vitória que o povo buscava. Então nós temos essa lição aqui, ou essas lições no capítulo número 8. E o capítulo já começa Deus falando com Josué. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te. Ou seja, no capítulo 7 nós temos uma derrota por causa do pecado. Mas depois do exercício da justiça, agora Deus está mandando o povo ir. Deus encoraja Josué, Deus o fortalece, Deus o anima a seguir. Não temas, não se atemorize, dispõe-te. São palavras que apontam exatamente para esse movimento de Deus, encorajando Josué para prosseguir. Eles haviam sido derrotados diante da cidade de Ai, mas agora eles estão sendo animados por Deus a prosseguir naquele propósito. E aí ele diz: saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. O próprio Deus, ele dá a estratégia, Deus dá o plano para que o povo lograsse êxito contra a cidade de Ai. É o próprio Deus quem dá o encaminhamento, é Deus quem aponta o que fazer e como fazer. E o povo se dispõe a ir para essa batalha. Vejam só, irmãos, antes os despojos, especialmente da cidade de Jericó, Deus disse que não era para o povo tocar. Mas agora Deus está dizendo: saqueareis os seus despojos e o seu gado. Deus está mandando pegar. Se aproprie, é de vocês. E aí, a partir do verso de número 3, Josué, ele obedece a Deus. Ele obedece, ele faz tudo que Deus havia determinado para ele fazer em relação àquele embate que ele haveria de travar. Obedecendo a Deus, o caminho de Deus, a estratégia de Deus, certamente as coisas dariam certo. Então vejam essa estrutura: o povo comete um pecado por causa de Ai, eles sofrem um juízo, eles confessam o pecado, Deus manifesta o seu juízo e depois Deus, ele mobiliza Josué, ou anima Josué para ir para a batalha. E agora Josué, ele toma o caminho da obediência. No capítulo 7, Deus havia dito: vocês não vão poder resistir aos inimigos, porque há coisa contaminada no vosso meio. Mas depois de todo o trabalhar de Deus, depois de toda a orientação de Deus,
agora Josué está tomando o caminho da obediência. Então se levantou Josué e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E Josué então monta a estratégia e nos versos seguintes, conforme Deus havia dito. No verso 7, ele diz: então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade. Veja o mais importante, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará na vossa mão. Ou seja, a presença de Deus ali é que daria ao povo a vitória. A força de Deus, o poder de Deus seria exercido para conceder ao povo a vitória que eles buscavam. Isso é fundamental, isso aqui é o mais importante. Então Josué buscando a Deus, obedecendo a Deus, Deus se faz presente e ele vai estender a sua mão graciosa para que o povo tivesse vitória ali diante daquela batalha que eles estavam empreendendo. Havendo vós tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis. Eis que vos ordenei. Então nós temos aqui Deus mandando Josué e Josué obedecendo a palavra do Senhor. Posso abrir um parênteses aqui para dizer que a obediência a Deus é algo muito importante, querido. Nós temos de seguir no caminho que Deus nos disse para seguir. Nós temos de andar na estrada de Deus. Temos de seguir o rumo da palavra do Senhor. Esaú, ele foi tomado por um ato de desobediência, acabou arruinando a sua vida, e depois Saul, o primeiro rei de Israel, novamente, desobedece a Deus. O profeta havia dito para ele esperar, e ele não aguentou esperar. Então o profeta diz: olha, Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Nós temos de esperar o tempo de Deus, o momento de Deus. Ele diz que vai agir, ele diz que vai operar, e nós temos de ser resistentes e esperar a hora de Deus, o momento de Deus, senão nós acabaremos pegando atalhos. A partir do verso número 9, Josué, ele segue exatamente as instruções de Deus. Deus diz o que fazer e ele segue aquele caminho. Deus dá estratégia e ele faz exatamente como Deus está dizendo. E o verso 10 diz que levantou Josué de madrugada, passou revista ao povo, subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Então um plano foi armado, uma estratégia foi estabelecida, aquela não era estratégia de homens. Tem coisas que a gente ajusta e acha que está tudo certo, que vai ser uma bênção. Até na nossa vida pessoal, às vezes a gente vai comprar uma coisa, vai fazer um negócio, vai empreender uma viagem. As coisas estão tão certas que a gente diz assim: olha, isso aqui é uma bênção. Nem sempre, irmãos, nem sempre nós temos de caminhar na direção do Senhor. A forma da gente conhecer a vontade de Deus não é pelo fato das portas estarem abertas ou fechadas. Não é pelas coisas estarem dando certas. Deus fala ao nosso coração, Deus mostra ao nosso coração aquilo que de fato Ele quer. Deus dá sinais, Deus mostra. Não é que a porta está aberta, que as coisas estão ajustadas, ou que eu tenho paz no coração. Não é isso. É uma convicção de que a gente tem, de que aquilo é a vontade de Deus. Aquilo é o caminho de Deus para a gente seguir. Josué, ele segue as instruções de Deus e ele vai armando esse propósito, e esses versículos, até o verso 17, ele vai descrevendo o que Josué fez. O verso 16 diz: pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguir Israel. A estratégia foi para que Israel, como das outras vezes, se apresentasse para a guerra, mas depois desse uma de João sem braço e corresse, se escondessem. A estratégia era para que os homens de Ai o seguissem, e aconteceu exatamente isso.
Como o exército de Ai já havia ganho a guerra uma vez, eles disseram assim, olha, aqui vamos derrotar esse povo de novo. E aí os israelitas, eles correram ou se esconderam, e os homens de Ai saíram da cidade e a deixaram ali sem nenhuma proteção. Era uma estratégia e foi o próprio Deus quem deu essa estratégia a Josué. Aí no verso 18, mais uma vez aparece essa expressão e Deus falou, então disse o Senhor a Josué, estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Ou seja, uma grande vitória de Deus ali foi dada ao povo. Que bênção! Então falou o Senhor a Josué. Isso é especial aqui, irmãos. Deus disse, Deus se pronunciou. A fala de Deus significa o apontamento do caminho, significa a sabedoria necessária do que deveria ser feito para que de fato houvesse a vitória. É agora, Josué, faz isso. E Josué foi, cercou a cidade, tomou a cidade e pôs fogo nela. Não tinha mais como os homens de Ai reaver aquilo, e eles foram derrotados. E a partir do verso 20 a gente tem o relato da vitória. Veja aí como diz, virando-se os homens de Ai para trás, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. E vendo Josué todo o exército, vendo todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. E aí foi uma grande matança. Das cidades saiu outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros da outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu e nem escapou. Ou seja, tudo isso por causa da mão de Deus, da vitória de Deus. Deus falou, Deus norteou, e tem um homem ali cumprindo aquilo que Deus diz, tem um homem obedecendo, e Deus então deu a vitória. Querido, você certamente busca vitória diante do Senhor, em alguma questão, em alguma coisa na sua vida. Você quer muito, assim como eu, que algumas coisas deem certo. Aqui está a receita da vitória. Tem um inimigo que pode ser uma simbologia para aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nas batalhas do nosso caminho. Como é que a gente vai lograr êxito? Nós precisamos ouvir a Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir o direcionamento de Deus e obedecer. A estratégia de Deus é sempre a melhor. O caminho que Deus aponta é sempre o caminho que nos levará à vitória. O povo de Deus teve a vitória porque Deus estava ali. O verso 25 diz, os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Quando a gente lê essa palavra, tanto homens quanto mulheres e provavelmente crianças também, a gente pode até dizer, como é que Deus faz um negócio desse? Aqui, irmãos, nós estamos tendo uma questão de guerra. Aquelas pessoas, eles eram inimigos de Deus. Eram pessoas que estavam com a posse da terra que Deus havia prometido. Então Deus desapossou os seus inimigos, ou os inimigos do seu povo. Isso é uma simbologia que aponta exatamente para a batalha que a igreja trava hoje. Deus um dia vai destruir todos os inimigos do evangelho, todos os inimigos da igreja. Todos aqueles que se levantam contra o seu nome um dia cairão por terra. E Josué, ele é usado por Deus como esse instrumento. Verso 28, então Josué pôs fogo a Ai e reduziu para sempre a um montão, a ruína até o dia de hoje. O rei de Ai, ele foi enforcado e deixou no madeiro até a tarde, ao pôr do sol, por ordem de Josué. Tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras,
até o dia de hoje. Ou seja, Josué ainda está aqui cumprindo a lei, porque não se podia colocar a pessoa no madeiro ou crucificá-lo e essa pessoa passar aquele período da noite no madeiro. Às 6 horas ele precisaria ser tirado dali. Então Josué está aqui cumprindo a lei. E isso aponta diretamente ao que aconteceria com Jesus posteriormente. Lembram que o imperador manda alguém lá verificar se Jesus já está morto para quebrar as pernas. E ele acaba quebrando as pernas dos companheiros de crucificação de Jesus. Mas quando chegou ali, Jesus já estava morto. Não precisou quebrar nenhum osso para cumprir a profecia. Eles estavam, na verdade, cumprindo a lei. E isso aqui aponta para o que Jesus faria na cruz do Calvário. Queridos, temos aqui algumas questões para aplicar à nossa vida sobre essa parte. Primeiramente, que o pecado ele continua sendo um obstáculo. O pecado ele é um obstáculo e ele antecipa alguma coisa que Deus queria te dar e não chegou o tempo ainda. Por exemplo, Deus pode querer fazer você prosperar, mas há pessoas que querem prosperar da forma equivocada, roubando, se apropriando daquilo que Deus não deu. É o que Acã fez. Se ele tivesse esperado um pouco, ele receberia ouro, prata, terras. Ele não soube esperar, ele se apropriou antecipadamente e foi sentenciado por causa disso. O pecado, ele continua ainda sendo um obstáculo. Tem pessoas que vão se casar e antes do casamento eles se enveredam pela prática da sexualidade. E quando essas coisas acontecem, é como se fosse uma bênção de Deus que está lá na frente e essa bênção ela é antecipada para um estado de pecado. Então o pecado continua sendo ainda hoje um obstáculo na vida das pessoas. É preciso esperar o tempo de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, diz que o ouvido de Deus não está surdo, nem a sua mão encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É preciso entender o acometimento, a ampliação que o pecado pode causar na vida das pessoas. Uma segunda questão que podemos ver aqui é que Deus perdoou e não considerou mais o pecado que estava ali no meio do seu povo. Ou seja, quando Deus perdoa os nossos pecados, eles são lançados no mais profundo abismo e deles não mais se lembra. Você não precisa ficar preocupado com algo que você fez no passado. Se Deus já te perdoou, está perdoado. Acabou. Deus não nos trata mais de conformidade com aquele tipo de pecado que nós, porventura, poderíamos cometer. Ele nos trata de acordo com a sua misericórdia, com a sua graça, que é maior do que a vida. A presença de Deus, queridos, é a garantia da vitória. Deus, ele garante vitória àquelas pessoas que esperam nele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. É Deus quem dá vitória ao seu povo. É Deus quem confere vitória ao seu povo. Mas o texto ele caminha para um final, quando Josué faz uma renovação da aliança, e a partir do verso 30, ele chamou os israelitas para fazer um percurso de 40 quilômetros, para ter um momento de culto ao Senhor no Monte Ebal. Então Josué, por que ele não fez uma festa ali? Porque certamente Deus falou com ele que não deveria ser ali, deveria ser no monte. E Josué desloca o povo para o monte. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, que ficava a 40 quilômetros de Ai. Então imagina aí, fazer a mobilização daquele povo todo para ir para lá servir ao Senhor. E lá eles se apropriam da lei de Deus, conforme Deus estava mandando. Ele diz assim: como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro, sobre ele ofereçam holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ou seja, houve um sacrifício
sobre um altar de pedras toscas. Isso quer dizer que não houve quebras de pedras, elas eram todas inteiras. Foi levantado um altar ao Senhor e sobre esse altar foram oferecidos holocaustos e ofertas pacíficas. Ou seja, houve um sacrifício, houve um culto ao Senhor. Animais foram sacrificados. Certamente isso está apontando mais uma vez para Cristo Jesus, que é a razão da nossa vitória. É pelo sangue dele, é pelo sacrifício de Jesus que nós conseguimos a vitória. Além disso, Deus mandou aí ele ter um trabalho grande, escrever nas pedras a lei de Deus. Verso 32, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já havia sido escrito diante dos filhos de Israel. Imagina aí a trabalheira para escrever em pedras toda a lei de Deus, mas o povo estava ali firme, escrevendo a lei do Senhor nas pedras. Isso tinha uma implicação muito grande, irmão. Significava que o povo não conseguiu cumprir a lei de Deus, mas que agora, mediante o sacrifício, Deus tornou o povo suficiente para estas coisas. O povo não conseguiu cumprir, mas Deus conseguiu pelo povo. Vejam só, no Novo Testamento diz que a lei ela não está escrita mais em pedras, mas ela é cravada agora nos corações, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele por isso. Então, queridos, encerrando aqui a nossa meditação, verso 34, depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Houve uma renovação da aliança. Quando fala assim, bênção e maldição, nós lembramos de Deuteronômio 28. Eis que vos proponho agora a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Proponho a vida e a morte. É Deus dizendo ao povo para obedecer a sua palavra. E Josué, ele obedece o caminho do Senhor, obedece a direção do Senhor e Deus abençoa o povo. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Ou seja, o sacrifício, o culto, a lei de Deus, a obediência a Deus não dá em outra, senão na vitória do povo de Deus. Josué estava retomando aquilo que Deus falou a ele no capítulo 1. Não saia da direção desse livro, nem para a direita e nem para a esquerda. Não cesse de falar, não cesse de cumprir a lei de Deus. Isso é a razão da vitória. O povo honrando a Deus, exaltando o Senhor, glorificando a Deus, certamente Deus o abençoaria. Uma última questão aqui é que Deus ele é sempre fiel à sua aliança. Deus é fiel. Deus prometeu abençoar o povo e Deus estava abençoando a vida do seu povo. Deus estava tratando o coração do seu povo. Deus estava direcionando poderosamente a vida do seu povo. Eu quero me reportar a você dizendo qual tem sido a sua batalha. A conversão de um filho. O que tem sido? Seu coração que está frio espiritualmente? Qual é o desafio que você tem aí no seu caminho? Eu convido você a obedecer a Deus. Convido você a observar os preceitos da palavra de Deus. Celebre. Trabalhe o pecado como algo hediondo, como algo que prejudica, algo que é maligno. Tire-o de ti, em nome de Jesus. Viva uma vida santa diante do Senhor. É claro que isso acontece com o poder e com a graça, com a presença do próprio Deus, mediante o sacrifício vertido na cruz do Calvário. Deus é fiel, Ele está conosco, Ele é presente, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus que conduz a nossa vida. E eu quero convidar você para se agarrar às promessas de Deus. Eis que te proponho a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhe a bênção, escolhe a vida, se entregue a Jesus a cada dia. Olhe para Deus, peça graça ao Senhor, volte o seu coração para Deus, confesse a sua fraqueza e entenda que Deus é poderoso para te perdoar, para te abençoar, em nome de Jesus.
A gente vai agora orar. Nós vamos orar ao Senhor, colocando a sua vida no altar de Deus. Ele é bendito porque não nos rejeita a oração e nem aparta de nós a sua graça. Quero orar pela sua vida. Senhor amado, louvado seja o teu nome por essa palavra poderosa, a palavra do Senhor que nos mostra como Deus trabalha com seriedade a respeito do pecado. Deus, nós não temos forças de nós mesmos, não temos capacidades a partir de nós para romper com o pecado. Por isso suplicamos a tua graça, suplicamos a tua bênção. Levante a tua mão poderosa sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo, ó Deus, por vitórias naquilo que nós buscamos. Nos dê a tua graça, ó Deus, se é para a tua glória. Converte o coração do cônjuge, converte o coração do filho. Se é para a tua glória, dá prosperidade financeira àqueles que buscam. Em nome de Jesus, sara aquele que está doente. Deus, desata aquele nó, daquele processo na justiça. Eu clamo ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, aviva o nosso coração, põe fogo espiritual na nossa alma, a fim de que sejamos, ó Deus, inflamados pelo poder do Teu Espírito. Eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, por aquelas pessoas que estão passando por uma frieza espiritual, quem sabe desanimados por buscar ao Senhor, por honrar ao Senhor, lendo e buscando refrigério em Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo pelo levantar das Tuas mãos. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas. E eu peço ao Senhor agora que levante as Tuas mãos sobre nós e desperta nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Queremos estar firmes e em Tua presença, glorificando sempre o Teu nome. Perdoa, Deus, o pecado do nosso coração. Até aqueles, ó Deus, que nós, de repente, não tenhamos conhecimento em nossa mente, aqueles que nos são involuntários. Sonda o nosso coração, vê se há nele algum caminho mau e guia-nos por Teu caminho eterno, em nome de Jesus. Obrigado por essas pessoas que estão nos assistindo, por aqueles que nos assistirão depois. Colocamos as nossas vidas em Teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe a tua vida. A gente vai agora cantar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar
apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Bênção demais a gente estar aqui junto. Que louvado seja o Senhor por esse momento grandioso e glorioso. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus visite a tua casa com alegria. Você que está passando por um tempo de tristeza, se alegre no Senhor, espere. Amanhã Deus fará maravilhas. Você que está aí meio desanimado espiritualmente, dá um chega para lá nesse negócio. Proclame a vitória e diga assim: eu quero servir ao meu Deus em toda e qualquer situação. Se anime no Senhor, anime o seu coração, espere nele. Você tem um Deus que é fiel, que é poderoso para fazer grandes coisas. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.